E aí galera, tudo bem, pessoal dos terceiros anos? Bom, primeiramente parabéns por ter assistido a parte 1 do nosso vídeo de resolução comentada e agora você vai assistir a parte 2. Nessa parte 2 nós vamos corrigir dos exercícios 11 até o número 21. Qualquer dúvida a mais eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês e bons estudos aí. Falou! Bom pessoal, simbora então? No vídeo 1 nós vimos a correção dos exercícios 1 até o número 10 e agora nós vamos começar aqui do exercício 11. Lembrando que na lista aí, ó, a impressão ficou, eu digitei errado, então aonde está 10 aqui na verdade é 11, tá? A gente vai continuar fazendo essa correçãozinha aí, tá? Ao longo da nossa correção. Então a questão 11 diz assim, ó, vamos ler lá. A altura de uma certa espécie de planta é determinada por dois pares de genes, Azão e Bzão, e seus respectivos alelos Azinho e Bzinho. Os alelos Azão e Bzão apresentam efeito aditivo e, quando presentes, cada alelo acrescenta à planta 0,15 metros. Verificou-se que as plantas desta espécie variam de 1 metro a 1,60 de altura. Cruzando-se as plantas Azão-Azinho, Bzão-Bzão com Azinho-Azinho, Bzinho-Bzinho, pode-se prever que, entre os descendentes... Primeira dica, galera, que eu quero dar para vocês nesse exercício aqui, ó. Quando a questão usar esse termo apresenta um efeito aditivo, nós estamos falando aqui, ó, de herança quantitativa ou poligênica. O que é a herança quantitativa ou poligênica? É quando eu tenho um fenótipo determinado por vários genes e esses genes apresentam alelos dominantes com efeito aditivo, ou seja, aumentam a intensidade desse fenótipo quando eu tenho a presença de alelos dominantes. Bom, vamos abrir o nosso bloco de notas aqui para a gente poder resolver essa questão. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, ó. Nesse caso, o exercício deu para a gente, ó, deixa eu diminuir aqui para vocês lerem. O exercício deu para a gente o tamanho mínimo da planta. As plantas variam, ó, de 1 metro, que é o tamanho mínimo, até 1,60 metro. Então, aqui eu tenho 1 metro é o tamanho mínimo e 1,60 é o tamanho máximo nessa população, certo? Esse exercício falou que para cada alelo dominante, nós vamos ter o acréscimo de 0,15 metros na altura da planta, certinho? E ele quer saber qual que é os descendentes de um cruzamento aqui. Vamos mudar a cor para vocês acompanharem a correção aqui, ó. Então, qual que seria se eu cruzar, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Primeira coisa, qual que seria a altura dessa planta aqui, ó, que eu acabei de circular aqui, ó? Ela tem quantos alelos dominantes? Vamos fazer aí? Ela tem 3 alelos dominantes, certo? Ó, Azão, Bzão e Bzão. E essa totalmente recessiva tem algum alelo dominante? Não. Portanto, o tamanho dessa totalmente recessiva é de 1 metro, porque ela não tem nenhum alelo dominante, é o tamanho mínimo que pode ter. Já essa aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, a gente começa como ponto de partida 1 metro, que é o tamanho mínimo. Nesse caso, nós vamos acrescentar. Acrescentar o que, professor? Essa planta aqui não tem, ó, 1, 2, 3 alelos dominantes, então eu vou acrescentar mais 0,15 vezes 3 dá 0,45. Então essa planta aqui vai ter 1,45 metro, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o cruzamento e ver quais são as possibilidades de tamanho, né, de genótipo aí. Lembrando que como que a gente faz o cruzamento? Eu vou fazer primeiro com o gene A e depois com o gene B. Então, vou fazer uma tabelinha aqui, ó, onde eu coloco, ó, Azão, Azinho, com Azinho, Azinho. Tô cruzando primeiro A com A, viu? Só para ficar separadinho aqui, ó. Então, vamos fazer primeiro o cruzamento de A com A. Prontinho. E agora, vamos fazer o cruzamento de B com B. Então, B a gente viu que é, ó, Bzão, Bzão e Bzinho, Bzinho, né? Então, vai colocar aqui Bzão, Bzão e aqui Bzinho, Bzinho. Isso aqui é só o cruzamento que a gente está fazendo para visualizar
os genótipos e também os fenótipos. Olha que interessante, fiz o cruzamento de A e fiz o cruzamento de B. O que vocês reparam aqui, galera? Que no cruzamento de A, eu tive metade Azão, Azinho, metade Azinho, Azinho. E o de B, todos deram Bzão, Bzinho. O que eu vou fazer agora? Para eu saber os genótipos possíveis, ó, vamos colocar aqui número 1. Eu vou pegar cada um desses aqui que eu acabei de circular e vou cruzar com esses aqui, ó, com todos. Vou fazer isso para todas as letras. Quando eu fizer isso, só para eu ter uma noção, eu vou saber, ó, que eu vou ter Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, o primeiro tipo de genótipo, e o segundo vai ser Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu só vou ter essas duas possibilidades, certo? E aí, quando a gente faz a conta, como eu pego cada um desses e cruzo com cada um dos 4 de B, eu vou ter 8 para cada. Então, eu vou ter 8 genótipos que vão ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e 8 que vão ser Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Agora, como que vai ser o tamanho dessas plantas aqui, ó? Vou mudar a cor da caneta para verde aqui para vocês verem. Se eu pegar essa daqui, ela tem 2 alelos dominantes, ó, Azão e Bzão. Então, ela vai ter 1,30 m de altura. Já essa daqui, ó, só tem um alelo dominante. Então, ela vai ter 1,15 m. Portanto, a alternativa correta aí na nossa questão, né? Deixa eu mudar aqui para a cor verde. Da nossa questão 11 é a letra D. 50% vão ter 1,15 e 50% terão 1,30 de altura, certo? Só relembrando aqui, ó, como é que a gente sabe disso? Porque a gente viu que só vai ter esses 2 genótipos possíveis, metade para cada um, que vai dar aqui, certinho? Simbora para a questão, então, de número 12, galera. Vamos para a 12. A 12, deixa eu já apagar aqui o número para a gente não confundir. Então, aqui é a questão 12. Vamos lá, questão 12. Uma questão que diz assim, ó. Um exemplo de epistasia recessiva é encontrada na determinação da pelagem de cães labradores. O alelo que atua na epistasia só se manifesta em forma dupla. Ele está falando aqui, esse forma dupla, significa o quê? Que esse alelo, esse gene aqui epistático, ele só vai se manifestar quando ele tiver com 2 letras recessivas. Então, é uma epistasia recessiva. Forma dupla azinho, azinho. Por quê? Se fosse dominante, só precisaria de uma letra. Não precisaria de 2, entendeu? Por isso que a gente sabe que é recessivo, por causa dessa frase, só se manifesta em forma dupla. A cor da pelagem é determinada pelos genes Azão e Bzão da seguinte maneira. O alelo Azão condiciona a cor preta, o alelo Bzão condiciona a cor marrom e os alelos Bzim, Bzim condicionam a cor dourada. Os alelos Bzim, Bzim são epistáticos e condicionam a coloração dourada mesmo na presença dos alelos Azão ou Azinho. O quadro a seguir apresenta o cruzamento de um macho Azão, Azinho, Bzão, Bzim e uma fêmea Azão, Azinho, Bzão, Bzim. Ou seja, 2 heterozigotos. Vamos dar um zoom aqui no quadro para vocês entenderem. Quais vão ser, então, os genótipos aqui, ó? E os fenótipos, desculpa. Primeiro, se o macho, vamos começar pelo macho. Se o macho é Azão, Azinho, Bzão, Bzim, ele tem Azão, certo? Certo. Ele tem Bzão. Então, se ele tem Bzão, o gene não vai inibir, porque o gene só inibe na forma recessiva. Ele está na forma dominante, não vai inibir, vai permitir a manifestação do pigmento. Se ele tem Azão, ele vai ser da cor preta. A mesma coisa vale para a fêmea, também vai ser da cor preta. Então, eu estou cruzando aqui, ó, como a gente viu, ó, o alelo Azão condiciona a cor preta. Então, eu estou cruzando um casal de labradores pretos. E aí a gente tem o seguinte resultado. O que são essas letrinhas aqui que eu estou circulando? Ó, são os tipos de gametas que cada um produz. Como os dois têm o mesmo genótipo, eles vão produzir os mesmos tipos de gametas. E aqui nesse meio do quadro eu tenho o resultado do cruzamento entre cada um desses tipos de gametas aí. Estão vendo? Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro exemplo que eu vou circular de verde aí, ó. Azão, Azão, Bzão, Bzão. Qual que seria o fenótipo desse? Ele seria da cor preta, porque ele tem Azão e tem Bzão. O Bzão, lembra que não impede a manifestação. Então, eu vou marcar aí, ó,
Vou marcar primeiro os que vão ser preto, então vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou ter 9 pretos, que eu acabei de marcar aí de verde, estão vendo? Porque todos têm azão e bezão. Agora vamos ver, vou marcar aqui de outra cor, os que vão ser dourado. Para ser dourado tem que ter bezinho, bezinho. Então tem aqui, ó, peraí. Então tem aqui, ó, 2, 3, 4 dourados. E os outros que tem azinho, azinho vão ser que cor, galera? Marrom, não é? Porque eles têm azinho, azinho e tem bezão, bezão. Aqui, ó, 2, 3. Portanto, nós temos 9 pretos, certo? 3 marrons e 4 dourados. Portanto, a afirmativa correta aí da número 12 é a letra A. 9 pretos, 3 marrons e 4 dourados. Certinho? Simbora para a questão de número 13. Bom, simbora então, galera, para a questão de número 13. Deixa eu arrumar aqui, ó, mais uma vez. Questão número 13. Vamos lá. Questão 13 diz assim, ó. Admita as seguintes condições. Os genes azão e bezão, localizados em cromossomos autossômicos distintos, apresentem segregação independente, de acordo com a segunda lei de Mendel. O cruzamento de um indivíduo de genótipo azão-azão, bezão-bezinho, com outro de genótipo azão-azinho, bezão-bezão. E aí ele pergunta, a quantidade, ó galera, a quantidade de genótipos diferentes na descendência desse cruzamento é igual a quanto? Bom, simbora. Para a gente responder essa questão, obviamente, nós temos que fazer aqui o cruzamento, certo? Vamos lá então fazer o cruzamento aqui. Deixa eu só arrumar esse bloquinho de notas. Beleza. Então diz assim, ó. Nós temos aqui o cruzamento de um indivíduo de genótipo. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais visível para vocês, galerinha. Então simbora, ó. Azão, azão, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezão. Você tem duas formas de resolver isso, como a gente já aprendeu na sala de aula. Ou você faz a tabela completa com as 16 possibilidades, ou você separa o gene A do gene B no cruzamento e combina de maneira mais rápida. Vamos fazer desse jeito mais rápido? Então, vou pegar primeiro o azão, azão, com azão, azinho. Vou colocar aqui, ó. Azão, 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 azinho. Então, se eu combino aqui, ó, eu vou passar só esse risco aqui, ó. Azão, 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 azinho, azão, azão e azão, azinho. Ou seja, todos dominantes, né? Agora vamos fazer do B aqui. O B vai ser, ó, bezão, bezinho, desse daqui, ó, acabei de pegar, desse que eu circulei, com bezão, bezão. Então, vai ficar bezão, bezão. Passo o risco aqui de novo, vai ficar aqui, ó, bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho. O que vocês podem reparar aqui que a gente já consegue ver os tipos de genótipos, né, diferentes que vai dar na descendência desse cruzamento, ó. Eu tenho, vou colocar aí, vou alterar a caneta aí que eu vou riscar agora para a cor verde, ó, para vocês acompanharem o raciocínio. Eu tenho, ó, 50% de azão, azão aqui, 50% de azão, azinho, certo? Tenho 50% de bezão, bezão e 50% de bezão, bezinho. Daqui já dá para eu perceber que eu vou conseguir formar 4 genótipos diferentes. Como assim, professor? Vamos escrever o primeiro genótipo aqui para vocês entenderem. O primeiro genótipo vai ser esses azão, azão com os bezão, bezão. Então eu vou ter, ó, azão, azão, bezão, bezão, certo? Vou ter 2 genótipos assim. Aqui, ó, azão, azão com o bezão, bezão. Na verdade, né, vou ter 4 no total, certo? Então, vai ter 4 aqui, ó, colocar o número 4 de genótipos assim. 2. O segundo tipo de genótipo vai ser o azão, azinho com o bezão, bezão,
certo? Também número de 4 indivíduos assim. O genótipo 3 vai ser qual? Tem algum outro aqui que vocês acham? O que vocês acham? Temos, não temos? Que é o Azão, agora com o Bzinho. Também vamos ter 4 possibilidades assim. E por último, o genótipo 4 vai ser o Azinho com o Bzinho. Professor, também número de 4. Totalizando aqui, ó, 16 possibilidades, que é o que eu obteria fazendo o cruzamento naquele quadrado grande. Professor, como é que o senhor chegou nesses negócios aí direto? Vou mostrar aqui na caneta vermelha, ó. O que eu fiz? Acompanha aí o risco que eu vou fazer, ó. Eu peguei cada um desses aqui e cruzei com esses, ó. Estão vendo? Fiz isso para todos. Ao fazer isso para esse, que eu coloquei aí um asterisco, para esse e para esse, eu cheguei nessas possibilidades aqui, ó, que eu acabei de riscar em vermelho aí. Portanto, a resposta da número 13, vamos marcar aí nossa resposta de verde, né? Como a gente está fazendo já para padronizar, é a letra B. A possibilidade aí, então, na 13 são 4 genótipos diferentes. Beleza, galera? Toma uma água, pausa o vídeo para um cafezinho, para um lanche, daí você volta depois aí agora para a questão de número 14. Então vamos lá apagar aqui e colocar número 14. Eu prometo que nunca mais eu erro a digitação do número das questões, porque isso aí está fazendo eu ter que consertar aqui, ó. Questão de número 14. Questão 14 diz assim, ó. Há vários tipos de interação gênica e dentre os exemplos mais conhecidos está o da forma da crista em algumas raças de galinha, dos experimentos de Bateson e Punney. Eles observaram 4 tipos básicos de crista: noz, ervilha, rosa e simples, e verificaram que o cruzamento entre galos e galinhas com crista rosa e com crista ervilha produziam outro tipo de crista, que eles chamaram de noz. Perceberam assim que não havia dominância entre a crista rosa e a crista ervilha. Neste exemplo, a interação entre os genes ocorre, mas em nenhum momento um gene impede a expressão de outro. Opa, vamos dar destaque para essa frase aqui, ó. Ocorre a interação entre esses genes, mas em nenhum momento um gene impede a expressão de outro. Se nenhum gene impede a expressão de outro, isso significa que não é epistasia. Lembra que na interação gênica do tipo epistasia, terceiros anos, nós temos epistasia dominante e epistasia recessiva. O que caracteriza a epistasia é justamente um gene impedir a expressão de outro. Aqui ele está falando que isso não ocorre, então você já vai eliminar as alternativas que têm epistasia. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta que se refere a este tipo de interação gênica. Vamos lá aqui agora para as alternativas, ó. Vamos começar da letra E. Pleiotropia. O que é pleiotropia? Pleiotropia, galera, é quando um gene pode dar diferentes fenótipos. Nós temos um caso clássico nas abóboras, onde um gene determina diferentes formas no formato das abóboras. Tem abóbora alongada, discoide, oval e por aí vai. Não é o caso de pleiotropia aqui, viu? Herança poligênica, letra D. O que é herança poligênica? A herança poligênica também é conhecida como herança quantitativa. É quando você tem um fenótipo determinado por vários genes e esses genes, quando possuem alelos dominantes, cada alelo dominante que está presente ali acrescenta uma intensidade nesse fenótipo, que a gente chama de efeito aditivo. Não é o caso também. Epistasia não pode ser, a gente viu que não é caso de inibição de genes, nem recessiva e nem dominante. Portanto, a resposta correta aí da nossa número 14, né, é a letra A, interação não epistática, do tipo genes complementares. Beleza? Simbora para a questão então de número 15. Deixa eu passar aqui a correção. Questão de número 15, que é essa aqui agora, ó. Questão 15 pergunta o conceito de alelos múltiplos. O que são alelos múltiplos? Alelos múltiplos são aqueles que, letra A, afetam mais de um caráter? Não, galera, isso não é alelo múltiplo. Lembra aqueles que afetam mais de um caráter?
a gente tem aí o caso de pleiotropia, né? Seria o conceito mais próximo. Letra B. Afetam caracteres de acordo com o sexo do indivíduo? Não, nós não vamos ver, nós vamos estudar isso depois, né? Depois das provas, a gente vai ver herança ligada ao sexo, que não é o caso aqui, não é alelo múltiplo. Letra C. Estão situados em diferentes locos de cromossomos homólogos. Então, quando a gente fala de alelos situados em diferentes locos de cromossomos homólogos, nós não estamos falando de alelos múltiplos, porque para ser alelo tem que ser do mesmo gene, certo? Então tem que estar situado no mesmo locus, não é a letra C. Letra D, ó. Representam mais de duas formas alternativas de um gene e estão situados no mesmo locus de cromossomos homólogos. Portanto, a resposta correta aí da 15 é a letra D de dado. Letra D de divina, certo? E a letra E está errada porque fala que determinam sempre genes letais. Não, genes letais são genes que, quando herdados em homozigose, seja dominante ou recessiva, o indivíduo não sobrevive geralmente, né? Ou ele tem alguma alteração muito grave. Então não é o caso aqui, tá bom? Simbora para a questão 16, galera. Então, terminando, hein? Força aí, galera. Força, que tá acabando a nossa correção. Tá quase lá. Vamos para a questão 16. Questão 16 é uma questão da UFMG, Federal de Minas, que vai cobrar exatamente um conceito de herança quantitativa, que é sobre a questão da cor da pele humana, tá? Vou ler aqui a questão e depois vou abrir com vocês o nosso bloquinho aí de anotações para a gente resolver ela. Fala assim: a pigmentação da pele humana é condicionada por dois pares de genes com ausência de dominância, sendo que o genótipo do indivíduo negro é Szão, Szão, T grande, T grande, e o do indivíduo branco é totalmente recessivo, como vocês estão vendo aí. Os vários tons para mulato, atenção que aqui eles ainda usam o termo mulato, que é questão um pouco antiga. Pode ser escuro, médio e claro, depende das combinações de genes para negro e branco. Do casamento de um mulato médio com uma mulata clara, e aqui ele dá o genótipo da mulata clara. Eu vou marcar aí para vocês. Ó. Qual é a probabilidade de nascerem? Ó, ele quer duas meninas brancas, sendo que os pais já têm um filho branco. O que a gente faz nesse caso? Vamos abrir nosso bloquinho aqui e resolver. Ó. Deixa eu subir isso daqui, aumentar aqui para vocês enxergarem melhor o exercício aí do lado. Só um momento, galera. Simbora. Aqui agora, o que a gente tem? Vamos lá, então questão aqui 16, né? Deixa eu escrever 16 aqui para não confundir vocês. A gente tem a seguinte situação. Se o negro é Szão, Szão, T grande, e o branco é Szinho, Szinho, Tzinho, Tzinho, a gente tem o genótipo, vamos colocar da mulher aqui primeiro, ó, que é Szão, Szinho, Tzinho, Tzinho, certo? Então, ela é mulata clara, então ela tem um alelo dominante. O mulato médio, o exercício não fala, mas aí você vai deduzir, você vai por eliminação. Ó, você pensa assim, se o negro tem 4 dominantes, o branco não tem nenhum, o claro tem um, então o médio vai ser aquele que tem 2 dominantes. Esses 2 dominantes pode ser, por exemplo, um Szão e um T grande, ou pode ser 2 Szão ou 2 T grande. Nesse caso, estou colocando um S aqui, ó, um Szão e um T grande, certo? O que a gente faz agora? O cruzamento. O que vai determinar aí o fenótipo, galera, como a gente viu, não é a letra somente em si, é a quantidade de alelos dominantes. Então, você pode ter 2 letras maiúsculas do mesmo gene, no caso do S, ou uma do S e uma do T, que vai dar o mesmo fenótipo, que é mulato médio. Tá? Então, por isso que eu coloquei aí como S e T. Mas você poderia colocar 2 S ou 2 T's maiúsculos também, que ia dar o mesmo resultado de probabilidade. Não é o caso aqui que a gente está olhando, é meninas brancas também, que ele está pedindo. Então, a gente vai focar nos recessivos, tá bom? Bom, dito isso, vamos aqui fazer então o cruzamento do S primeiro. Então, vamos lá. Szão, Szinho, com o Szão, Szinho aqui. Eu estou separando o gene S do gene T, para facilitar a nossa vida. Então, peraí que eu fiz a tabela muito apertada. Vamos lá, Tarso, faz esse trem direito, meu filho. Aqui, ó. Szão, Szinho, e aqui Szão, Szinho. Então, cruzando aqui, ó,
eu vou ter Szão, 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 Szinho, Szão, Szinho e Szinho, Szinho. Beleza. Agora vamos cruzar o T com T, ó. Risquei aí esse T com esse T aqui. Vou colocar aqui embaixo. Então vai ser, ó, T pequeno, ou Tzinho, Tzinho, com o T grande, Tzinho. Faz assim, separa aqui. Nós vamos ter aqui, ó, T grande, T pequeno, Tzinho, Tzinho, T grande, T pequeno, Tzinho, Tzinho. Ou seja, ele quer a probabilidade de ser branca. Então eu vou mudar aqui agora a caneta para o tom de vermelho para facilitar a visualização de vocês, porque eu vou riscar, ó. Para ser branco tem que ter Szinho, Szinho e Tzinho, Tzinho, certo? Então, primeiro, qual que é a probabilidade de ter Szinho, Szinho? É de 1 em 4, como vocês estão vendo aí. E de ter Tzinho, Tzinho é de 2 em 4, simplificando por 2 em cima e embaixo, isso aqui fica 1 meio. E qual é a probabilidade de ser menina? É 1 meio, só que ele quer duas meninas. Então, o que eu faço? Eu multiplico, vamos lá, 1 quarto de ser Szinho, Szinho, vezes 1 meio de ter Tzinho, Tzinho, vezes 1 meio de ser menina. Isso vai dar 1 sobre 16. Só que esse 1 sobre 16 é a probabilidade de apenas uma menina. Ele quer duas. O que você faz agora? Multiplica 1 sobre 16 por 1 sobre 16 ou eleva ao quadrado, vai dar o mesmo resultado. Então a gente vai pegar 1 sobre 16 da primeira menina ser branca, ser menina e branca, vezes 1 sobre 16. Lembra que a probabilidade tem que ser calculada individualmente. Isso aqui vai dar 1 sobre 256. Portanto, a alternativa correta aí na nossa número 16 é a alternativa E. Certinho, galera? Vamos embora para 17? Simbora então, galera, para a questão 17. Aqui vamos lá arrumar, ó, no lugar do 16 aqui é o 17. Professor, por que o senhor está arrumando esses números aí? Porque o professor aqui, gente, não prestou atenção e colocou duas questões com o número 3, como vocês perceberam no vídeo 1. Então, por isso que a gente está aí nessa arrumação. Vamos lá para a questão 17. Fala assim, ó. O quadro apresenta a distribuição de 5 alelos, cujas combinações fenotípicas são responsáveis pela cor do olho em certa espécie de abelha. Olha que interessante. 5 alelos. Então, se são 5 alelos do mesmo gene. Então, a gente já está lidando aqui com o caso de polialelia. Lembra que quando tem mais de 2 alelos para cada gene, 3 ou mais, a gente já considera casos de polialelia ou alelos múltiplos. Vocês estão vendo que eu estou ensinando a vocês a identificar o assunto da questão pelo enunciado, né? Em todas as questões a gente está fazendo isso. Bom, então aqui você tem, ó, vamos dar um zoom aí, uma tabela, tem marrom, neve, pérola, neve, amarelo, creme, marrom, pérola, creme, marrom e neve, enfim. E aí aqui do lado tem os genótipos, ó, Bzinho, MM, Bzinho, igual a gente viu, semelhante ao do coelho, só que aqui nós temos, ó, os alelos. Vamos ver quais são os alelos aqui. Nós temos os alelos BMzinho, B, BNzinho, BP e BC. Tá vendo os 4? Ou seja, todos os outros são combinações entre esses. E aí ele pergunta assim: com base nas informações do quadro, qual a ordem de dominância dos diferentes alelos? Então você vai olhar aqui para a tabela e vai ver quem é dominante sobre quem. Vamos identificar primeiro o que é recessivo, aquele que só se manifesta quando tem 2 iguais. Vamos ver quem é ele aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar o neve tem mais aqui de um genótipo, então não é o neve. Então aqui vai ser o creme, olha aqui para vocês verem, ó, o creme. O creme... Não, na verdade não é o creme, pessoal, na verdade é o amarelo, perdão, viu? Aqui, ó, o amarelo. O amarelo, ele só tem um genótipo, que é Bzinho, Bzinho, estão vendo? Ele só se manifesta em Bzinho, Bzinho. Vocês podem ver que não tem outro amarelo aqui. Então o amarelo é o mais recessivo de todos. Agora vamos ver quem que domina sobre o amarelo, mas é recessivo em relação aos outros. Ó, então nós temos aqui amarelo, o amarelo vai ser em último aqui, ó.
Então a gente já pode eliminar aqui as alternativas, por exemplo, as alternativas D já pode eliminar, porque é M, já pode eliminar a C. A gente fica aqui com a B por enquanto, né? Que tem um Bzinho aqui. Já se eu pego o creme vocês podem ver que é o BCzinho, ele só vai se manifestar com dois Czinhos aqui, como vocês estão vendo, vou circular aí para vocês verem, ó, quando tem dois Czinhos juntos, ou quando ele tá com o Bzinho, ou seja, o creme aqui, ó, é o penúltimo, como eu estou circulando aí. Depois, se a gente pega, por exemplo, o Nzinho, que é o neve, ele se manifesta com outro Nzinho, ele se manifesta com, ele é dominante sobre o C lembra que é do creme, e só, né? Então aqui nós temos o BNzinho aqui também. O P, ele se manifesta, vamos ver aqui, ó. Cadê o P? O pérola se manifesta dominante sobre N, certo? Dominante sobre o C, o pérola, e a gente já viu. E por último o marrom, né, galera, que é o Mzão. O Mzão domina sobre todos, ó, domina sobre o B, domina sobre o P, domina sobre o Bzinho, estão vendo? Portanto, a alternativa correta aí da nossa questão é a alternativa B de bola, da questão número 17, certo? Então, qual é a dica que eu dou para esse tipo de questão? Identifica primeiro quem que é o recessivo, e aí você vai de trás para frente, do recessivo para quem é mais dominante. Porque se você tentar achar de cara quem é o dominante sobre todo, você pode se confundir e esquecer alguém. Então identifica primeiro quem que é o mais recessivo e vai voltando. E aí você vai vendo que a cor se manifesta na presença de outros alelos diferentes. Beleza? Simbora para 18. Questão 18, deixa eu arrumar aqui. É uma questão da Estadual do Ceará. É uma universidade que tem um vestibular muito bom, sabe, de biologia, umas questões muito bem feitas. Eu gosto muito da UES. Então aqui questão 18. Fala assim, ó. Em periquitos australianos observam-se principalmente as seguintes cores de plumagem: amarela, azul, branca e verde, condicionadas por dois pares de genes de segregação independente e que interagem entre si. Ó, eles interagem entre si e se segregam independentemente. Sabendo-se que os indivíduos homozigotos recessivos são brancos, os indivíduos que apresentam em ambos os locos pelo menos um dos alelos dominantes são verdes e que os indivíduos que apresentam um locus com genes recessivos e o outro com pelo menos um alelo dominante ou são azuis ou amarelos. Podemos afirmar corretamente que a proporção esperada de um cruzamento de periquitos com ambos os locos heterozigotos é qual? Ele quer saber o seguinte: você vai cruzar dois periquitos heterozigotos, tanto para o gene A quanto para o gene B. Por que gene A e gene B? Porque ele falou de dois genes aqui, ó, galera. Vamos ver aqui, ó. Dois pares de genes de segregação independente. E aí os que são homozigotos recessivos são brancos. Os que apresentam em ambos os locos pelo menos um dos dominantes são verdes, certo? E os que apresentam locus com genes recessivos e o outro com pelo menos um dominante ou são azuis ou amarelos. Então vocês estão vendo aí que está tendo uma interação aí, né? Ou seja, não é só questão de dominante e recessivo, a gente tem um aí que está interagindo com o outro. Vamos desenhar isso para ficar mais claro. Esse tipo de questão vocês têm que desenhar para entender. Vamos tirar os dados, eu vou com muita calma, tá? Não estou com pressa, espero que vocês também não. A gente tem que corrigir isso com calma para vocês entenderem. Ó, questão 18. Vamos tirar os dados. Fala assim: sabendo-se que os indivíduos homozigotos recessivos são brancos. Então eu vou chamar aqui um gene de A e outro gene de B, tá? Então os homozigotos recessivos são brancos. Então eu vou colocar aqui Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho é branco, certo? Vamos escrever isso daí para a gente visualizar? Então são brancos, gene A e gene B. Os indivíduos que apresentam em ambos os locos pelo menos um dos alelos dominantes são verdes. Então tem que ter pelo menos um Azão em ambos, ó, e pelo menos um Bzão. Eles vão ser verdes, certo? E os indivíduos que apresentam locus com genes recessivos e o outro com pelo menos um alelo dominante. Ou seja, ele pode ser Azinho, Azinho, Bzão, traço, ou
azão traço Bzinho, Bzinho. Que ele vai ser azul ou amarelo. Deu para entender aqui? Então, temos aí a definição do que está escrito no enunciado de forma visível. Então, branco vai ser recessivo, verde tem que ter um alelo dominante de cada, né? Vai ser verde, e o azul e amarelo pode trocar aqui, ó. Ou pode ser recessivo para o A e dominante para o B, ou dominante para o A e recessivo para o B, que vai ser azul ou amarelo. Então, a gente vai cruzar aqui, ó, segundo ele fala, vamos mudar a cor aqui da caneta. 2 periquitos heterozigotos. Então, eu vou cruzar um azão, azinho, Bzão, Bzinho, com um azão, azinho, Bzão, Bzinho. Nós já sabemos, né, como fazer esse tipo de cruzamento aqui. Já sabemos que para o gene A aqui vai dar as seguintes possibilidades, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Já vou colocar direto. Lembra que eu peguei esse com esse, com esse, esse com esse e esse com esse. Estou fazendo já o cruzamento direto. E o B com B vai dar, ó, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. O que a gente faz agora, professor? Vamos fazer um risco aqui vermelho para marcar isso aí. Você vai pegar cada um desses aqui e vai combinar com esses, ó. Certo? Para dar o genótipo aí. Então, isso é esperado um cruzamento o quê? Vamos lá. Se eu tiver azão e bezão ao mesmo tempo, vai ser verde. A gente viu lá, né? Verde. Então, se eu pegar, ó, esse azão, azão, esse azão, azinho e esse azão, azinho e combinar com os que tem bezão, só do azão, azão vai dar aqui, ó, com bezão, eu vou ter, opa, deixa eu escrever aqui direitinho. Eu vou ter, ó, azão, azão, bezão, bezão, como a gente já viu aqui, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azão, bezão, bezinho, certo? O bezinho, bezinho não conta, aí vai pro azinho. Esse azão, azinho, bezão, bezão, aí azão, azinho, bezão, bezinho, outro azão, azinho, bezão, bezinho. Como eu tenho 2 azão, azinho, então eu multiplico isso aqui por 2, ó, repito de novo aqui embaixo, ó. O mesmo que eu escrevi agora, ó. E por último, azão, azinho, bezão, bezinho. Ou seja, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vão ser 9 verdes. Por que 9 verdes, professor? 9 em 16, né? Porque 16 possibilidades. Por que 9 verdes? Porque todos esses que eu desenhei aqui para vocês, ó, que eu fiz essa combinação aqui, ó, com todos, ó, com os que tem bezão, vão ter azão e bezão ao mesmo tempo. Os que tem azão e bezão ao mesmo tempo, ó, são verdes. Então vão ser 9 verdes, beleza? Vamos fazer os outros aqui agora? Eu não combinei, foi o azinho, né? Agora vamos combinar o azinho aqui. Então eu vou ter, ó, azinho, vou colocar aqui do lado. Azinho, azinho, bezão, bezão, azinho, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Esses aqui, junto com o outro, que vai ser azão, azinho, bezinho, bezinho, e azão, azinho, bezinho, bezinho, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Tenho 6 possibilidades aqui, ficou faltando um, que é o azinho, azinho. Pera aí, bezinho, bezinho, deixa eu ver se eu coloquei. Ficou faltando um azinho, azinho, bezinho, bezinho. Só um momento, galera. Tá certo. Então aqui nós vamos ter os que tem esses daqui vão ser azuis ou amarelos. Então vai ficar amarelo 9 sobre 16, certo? 9 sobre 16. O que é azinho, azinho, bezinho, bezinho vai ser branco. Então nós vamos ter um azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então 1 sobre 16. Então branco vai ser 1 sobre 16, certo? Verde 9 sobre 16.
azul 3/16 e amarelo 3/16. Portanto, a alternativa correta aí da número 18 é a letra C. É a única que bate aí com o nosso cruzamento. Lembrando que o branco, galera, é esse aqui que eu circulei. Ó, deixa eu circular ele de novo de uma outra cor aqui. Lembra que só vai dar um branco, que é o totalmente recessivo. Esse daqui, ó. Opa, era para ter alterado a cor, não terei. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó, que tá com asterisco. Certo? Então, vocês podem ver que nas outras alternativas, todos colocam branco com mais quantidades. Então, por eliminação, você viu que é a C também. Só de ver o branco. Certinho? Simbora para a questão 19? Simbora. Questão 19 fala assim, ó. Vamos corrigir aqui. Questão 19. Questão 19 fala que no milho, grãos púrpura são dominantes em relação a amarelos e grãos cheios são dominantes em relação a murchos. Do cruzamento entre duas plantas, foi obtida uma prole com as seguintes proporções: 25% de grãos púrpura e cheios, 25% de grãos amarelos e cheios, 25% de grãos púrpura e murchos e 25% de grãos amarelos e murchos. Sabendo que uma das plantas parentais era totalmente homozigota, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, galera. A primeira dica que eu sempre dou para vocês é tirar os dados do enunciado para você visualizar o que está sendo falado. Então vamos aqui escrever isso para ficar claro. Então nós temos aqui, ó, vamos na questão 19, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, ó. Então eu tenho grãos, eu tenho cor, que é púrpura e amarelo, e tenho a questão da textura, se está cheio ou se é murcho. Então são dois genes, dois fenótipos. Eu vou chamar a cor de A, tá? Então azão traço é dominante, é púrpura. Azinho vai ser amarelo, certo? Só para a gente entender aí. Beleza. Agora para o gene B. Bzão traço. Opa, só um pouquinho, pessoal. Aí, pronto. Meu negócio soltou aqui, ó. Eu levei um susto. Essa parte vai ficar no vídeo, hein? Não vou editar, não. Foi só um momento de falha técnica aqui. Já deu certo aqui, já arrumei. Bom, então vamos lá. O Bzão vai ser... Desculpa que eu me perdi aqui. Grão cheio. Vai ser cheio. E Bzinho vai ser murcho. Ele fala para você que nesse cruzamento aqui, você teve 1/4 para cada uma das possibilidades. Foi 25% para todo mundo. E aí ele fala aqui no enunciado, vou circular em verde, ó, que uma das plantas parentais era homozigota. Ou seja, ou ela era homozigota dominante ou recessiva. Como é que a gente vai saber se ela era dominante ou recessiva? Porque, gente, se ela for homozigota dominante, ela teria todas as letras dominantes e não daria essa diversidade de fenótipos nos descendentes. Então, eu já posso afirmar que o indivíduo parental 1 era recessivo, Azinho, Bzinho, certo? E vou dar uma dica para vocês, presta atenção aqui no enunciado, ó. Você não teve essas púrpura, amarelo, cheio e murcho combinados entre si? Você teve púrpura com cheio, púrpura com murcho, amarelo com cheio e amarelo com murcho? Quando isso acontecer, só tem como isso acontecer se o genótipo do outro parental for heterozigoto. Por que heterozigoto, professor? Porque aí eu vou ter, ó, raciocina aqui comigo, indivíduos que vão ter azão e Bzinho, indivíduos que vão ter azinho com azinho e Bzinho. Ou seja, eu vou conseguir nesse cruzamento ter todas essas possibilidades de 25%, certo? Dentro desse raciocínio, vamos ver as alternativas, ó. Letra A. Os dois genes citados não estão segregando de forma independente? É errado, galera. Eles estão segregando de forma independente. A prova disso é que a gente está conseguindo combinar os 4 fenótipos entre si. Letra B. A planta homozigota era dominante para as duas características? Não. Se ela fosse dominante, nós não teríamos esse resultado do cruzamento com 25% para cada. Uma das plantas parentais era heterozigota para as duas características. Portanto, a resposta da 19 é a letra C. A letra D está errada porque fala que a proporção de 1 para 1 para 1, como a gente teve ali, seria mantida se as duas plantas parentais fossem heterozigotas? Não, a gente alteraria.
nós teríamos mais dominantes do que recessivos, não seria 1 para 1 para 1. E a E está errada porque fala que os resultados são fruto de recombinação genética. Na verdade, não. Os resultados são fruto de segregação independente dos alelos de dois genes que não estão localizados em cromossomos homólogos. Por isso que eles podem se combinar de formas independentes. Certinho? Simbora para 20 e penúltima questão, estamos finalizando. Agora é aquele momento de você dar uma pausa no vídeo, tomar uma água, fazer um alongamento, tomar um cafezinho e volta aí para a gente finalizar a nossa lista de revisão de genética. Bom, simbora então para a questão de número 20, que é uma questão discursiva, que fala assim: em determinada raça de gato, a cor e o comprimento da pelagem. Ó, detalhe, vou dar a dica para vocês. Ele está falando de dois fenótipos diferentes, não é? Ele está falando de cor e ele está falando de comprimento da pelagem. Então a gente já está falando aí de segunda lei de Mendel. Ó, cor, vou rabiscar aí, cor e comprimento da pelagem. São controladas por genes autossômicos, ou seja, genes que não estão ligados aos cromossomos sexuais, que podem ser dominantes ou recessivos. A tabela abaixo demonstra características para esses alelos. Então a gente tem o gene Bzão, pelagem negra, Bzinho, pelagem branca, Szinho, pelagem curta, Szão, não, desculpa, errei aí, Szão, pelagem curta, Szinho, pelagem longa. Aí ele pergunta, letra A, sobre o cruzamento de um gato macho que é heterozigoto para os dois genes, como vocês estão vendo aí no genótipo do macho, ó, ele é heterozigoto para os dois, com uma gata fêmea que é homozigota recessiva para o gene B e homozigota dominante para o gene S. Responda, qual a probabilidade de se obterem filhotes brancos com pelos curtos? Então eu vou calcular a probabilidade de ter filhote branco vezes a probabilidade de ter pelo curto. Vamos fazer esse cruzamento aqui no nosso bloco de notas para a gente poder responder a questão? Então nós temos aqui, ó, deixa eu apagar essa daqui, começar uma nova. Então nós temos aqui, ó, o macho, ele é Bzão, Bzinho, Szão, Szinho, e a fêmea, ela é, ó, vamos diminuir aqui para vocês verem bem, Bzinho, 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 opa, falhou aqui, Bzinho, Bzinho, Szão, Szão. O que a gente faz? Você pode fazer dos dois jeitos, ou faz a tabela com as 16 possibilidades, ou você simplesmente separa os dois genes e calcula aquilo que ele está pedindo. Vamos fazer do jeito mais rápido. Então, coloco o Bzão e o Bzinho aqui, Bzinho e Bzinho aqui, vai dar Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Beleza, vamos fazer agora para o S, ó. Aqui é Szão, Szinho, e aqui é Szão, Szão. Então fica Szão, 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 Szinho e Szão, Szinho. Para ter filhote branco, vamos olhar na tabela lá, ó. Filhote branco tem que ser recessivo, Bzinho, Bzinho. Então, qual que é a probabilidade de ser Bzinho, Bzinho? Ó, 1, 2 em 4. Então, 2/4 é a mesma coisa que 1/2. Vezes, qual a probabilidade de ter pelo curto? Pelo curto, vamos ver se é dominante ou recessivo. Pelo curto é dominante, então tem que ter Szão. Olhando aqui, nós temos, ó, vou circular aí, ó, 1, 2, 3, 4 em 4 de ter Szão, ou seja, vezes 1. Ou seja, a probabilidade de nascer branco e com pelo curto é de meio ou 50%. Então, colocar aqui a resposta na nossa letra A, 50% ou 1/2. Essa é a letra A, viu, galera? Vamos agora para a letra B, vamos subir aqui, ó. Letra B. Letra B pergunta: quais os genótipos dos gametas que podem ser produzidos pela fêmea e pelo macho? Então, vou começar pelo macho. O macho tem genótipo Bzão, Bzinho, Szão, Szinho. Então, quais são os gametas que ele pode produzir? Como é que a gente faz isso? Ó, olha aqui para a tela. Bzão com Szão, primeiro tipo vai ser Bzão, Szão. Bzão com Szinho, Bzão, Szinho.
Bzinho com Szão, Bzinho, Szão. E por último, Bzinho, Szinho. Esse é o do macho. Vamos fazer a da fêmea aqui do lado, ó. Então, fêmea. Qual é o genótipo da fêmea? Bzinho, Bzinho, Szão, Szão. Ela só vai produzir, repara, ó, ela só tem Bzinho e Szão. Então, todos dela vão ser Bzinho, Szão. Você não vai ter outro tipo de gameta. Todos vão ser, ó, Bzinho, Szão, Bzinho, Szão. Então, essa é a resposta da letra B. E por último, a letra C. Vamos para a letra C e última pergunta assim. Se a gata acima cruzar com um gato com pelagem longa, qual é a probabilidade de nascer um descendente com pelagem longa? Então, peraí. A gata, ela é Bzinho, Bzinho, Szão, Szão, certo? E essa gata, ela vai cruzar com um gato de pelagem longa. Para ter pelagem longa, vamos ver, tem que ser recessivo, certo? Então a gente vai admitir que ele continua sendo Bzão, né? Ou seja, Bzão ele vai continuar sendo negro, mas com a pelagem longa, porque ele não falou de que vai alterar o gene B, só falou para alterar o gene do pelo, que é o S. Então, longa, recessivo, então ele vai ser Szinho, Szinho. Olha lá, olha a tabela, pelagem longa, certo? Se eu fizer esse cruzamento aqui, galera, ó, qual é a probabilidade de nascer um descendente com pelagem longa? Eu só vou pegar aqui, no caso, o gene S. Eu não vou combinar o gene B, porque ele não quer saber da cor. Ele só quer saber do gene S. Quando eu cruzo Szão, ó, Szão, Szão, com Szinho, Szinho, todos vão ser Szão, Szinho, Szão, Szinho, Szão, Szinho, Szão, Szinho. Ou seja, a probabilidade de nascer um descendente com pelagem longa é 0, nesse caso. 0. Todos vão ter pelagem curta, porque todos vão ter Szão. Simbora para a saideira e última questão aí de genética, a questão 21, certo? Essa é a questão 21. Aqui. Questão 21 fala assim, ó. Frequentemente, os genes exibem a segregação independente, mas não atuam de forma independente na sua expressão fenotípica. Pelo contrário, os efeitos dos genes em um locus dependem da existência de genes em outros loci. Ele está falando aqui de um tipo de herança, né? A cor do fruto do pimentão Capsicum annuum é determinada dessa maneira. Alguns tipos de pimentões produzem frutos em uma das 4 cores: vermelha, pêssego, laranja, às vezes chamada de amarela, e creme ou branca. Se uma planta homozigota com pimentões vermelhos for cruzada com uma planta homozigota com pimentões creme, todas as plantas da primeira geração F1 terão pimentões vermelhos. Quando as plantas de F1 são cruzadas entre si, as plantas da segunda geração surgem em uma razão de 9 vermelhas para 3 pêssegos, 3 laranjas e 1 creme. Aí eu pergunto para vocês, o tipo de herança citado no texto se refere ao quê? Ó, primeiro, nós temos aí ele falando que os efeitos dos genes dependem da existência de outros genes. Estão falando de uma interação gênica, certo? Eles estão interagindo entre si. Isso é monohibridismo? Vamos começar pela letra A. Monohibridismo. O que é monohibridismo? Não, monohibridismo é quando eu tenho um gene, um fenótipo. Primeira lei de Mendel. Então não é a letra A. Vamos excluir a letra A. Isso é polialelia? Ele está falando de mais de 3 alelos aqui? Não, então não é polialelia. Está falando de efeito aditivo de um gene na forma dominante aumentando a intensidade do fenótipo? Não, então não é herança quantitativa. Ele está falando de genes que estão ligados entre si? Não. Portanto, só pode ser qual resposta? Letra D, interação gênica. E como é que eu sei disso? Quando ele fala que os efeitos dos genes em um locus dependem da existência de genes em outros, ou seja, está falando de interação. Bom, é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo uma excelente prova. Espero que eu tenha contribuído aí com essa correção. Um grande abraço, boa prova para vocês e a gente se vê. Falou!